Descaso com a educação. Sem transporte, estudantes do Riacho Fundo 1 enfrentam perigos para chegar à escola. Em Planaltina, a Defesa Civil interdita colégio sem infraestrutura, denunciado pelo jornalismo da Band. Vazou. Odebrecht revela ao TSE que Dilma sabia de Caixa 2. E Gilmar Mendes, que preside o tribunal, reage e diz que vazamentos transformam o Brasil em país de trambiques. Os fatos da política do DF e do entorno que você confere a partir de agora no Band Cidade, primeira edição. Olá, muito boa tarde a você. A luta pela educação. Crianças precisam andar quilômetros, atravessar córregos e trilhas com mato alto para chegar à escola. Parece algo que acontece só nos lugares mais inóspitos do país, mas é aqui, bem pertinho, no Riacho Fundo 1. Sem transporte escolar, famílias lutam contra obstáculos e encontram insegurança para garantir educação dos filhos. Nós denunciamos o problema aqui há um ano e nada mudou. Veja só. Há 2 anos, os moradores da colônia agrícola Sucupira, núcleo rural do Riacho Fundo 1, sofrem com a falta de transporte escolar. Faça sol ou chuva, as crianças têm que caminhar por uma estrada de chão até chegar ao asfalto, para depois pegarem um ônibus que as levam até a escola. Hoje, são cerca de 10 estudantes prejudicados. A única alternativa que os moradores têm é poder escolher qual caminho percorrer. Como opções, existe um mais longo, de 3 quilômetros, e outro mais curto, que passa por um córrego de 1,5 quilômetros. Passando por dentro d'água, por mata, levando até do outro lado, né? Aí larga as crianças lá do outro lado e vem embora. Larga Deus dará, porque o ônibus tem hora que chega 12h20, outro dia 12h40, outro dia 1h. Esse morador está até pensando em deixar de levar a filha para a escola, já que fazer a caminhada todos os dias tem sido um obstáculo bastante cansativo e perigoso. As crianças têm que lidar com mato alto e a insegurança na estrada. Levar hoje e amanhã eu chorar, levou minha filha, aconteceu alguma coisa com ela, e eu não vou levar mais. Já estou falando presente o Conselho Tutelar. A filha do agricultor reconhece que com o transporte escolar, a ida para a escola seria completamente diferente. Se eu for para a escola por aqui ou por onde que eu passo por cima, não tem jeito, que o caminho é longo, pode acontecer outras coisas. No ano passado, nossa equipe esteve no local e denunciou o problema. Antes as crianças vinham por este trajeto, que é um pouquinho mais perto do que o que fazem atualmente, cerca de 2 quilômetros a menos. Mas agora eles encontram outro problema, não é mesmo, dona? Agora, para a gente levar as crianças até a escola, a gente gasta 1h40, 1h30, por aí, até o percurso do ônibus pegar eles. Na época, a Secretaria de Educação informou que bastava a escola informar os nomes dos alunos que o transporte iria buscá-los, mas nada mudou. Desde 2016 que a gente manda documento para a Regional de Ensino, solicitando da Regional uma solução do problema, mas o problema está se arrastando, né? E já que tudo continua como 2 anos atrás, só resta agora fazer um novo apelo. É responsabilidade do Estado arcar com esse papel de proteção e de garantir esses direitos. Essas crianças têm direito à escola. E aí eu peço assim, encarecidamente que a Regional de Ensino possa mandar um veículo para que essas crianças possam ter acesso à educação. Em nota, a Secretaria de Educação acaba de deslocar uma equipe de fiscalização ao núcleo rural do Riacho Fundo 1 para análise das condições de pista de acesso à escola. Só depois dessa análise, o órgão vai dizer o que pode ser feito. Agora, algo que deveria ter acontecido um ano antes, quando a gente denunciou esse caso, Cláudio. Exatamente, não há razão nenhuma para a gente acreditar que seja verdadeira a informação mesmo de que a Secretaria deslocou alguém para avaliar a questão. Há um ano esse caso foi denunciado aqui no Band Cidade e nunca, absolutamente nunca, a Secretaria de Educação tomou qualquer providência. E a turma que está lá hoje é a mesma que estava lá já há um ano atrás. É uma vergonha que as pessoas precisando, querendo estudar, tenham que andar 1h30, 1h40 em meio ao mato, à lama, a todos os obstáculos, tendo que transpor rios
para chegar então ao local onde a onde há transporte para chegar à escola. É vergonhoso que na capital do Brasil, que tão próximo aqui do centro do poder político, ainda existam brasileiros que enfrentam condições da idade da pedra para ter acesso à educação. E não é o único problema. O descaso com a educação é visto também em Planaltina. No início da semana, mostramos aqui uma escola com vazamentos, teto comprometido e salas de madeirite. Motivada pela reportagem, a Defesa Civil e a Comissão de Educação da Câmara Legislativa estiveram lá ontem e interditaram o local. Teto caindo, buraco na parede, estrutura totalmente precária. Essa foi a situação que o Ministério Público e a Defensoria Pública encontraram no Centro de Ensino Fundamental 1 de Planaltina. O espaço todo de madeira foi construído provisoriamente há 20 anos e hoje está interditado. Aqui são recebidos 150 alunos especiais e da educação de jovens e adultos. Para o promotor de justiça, um problema inaceitável. Falar que isso aqui não é prioridade é um absurdo maior ainda. Quer dizer, são crianças em situação especial e educação. Quer dizer, se chegasse num ponto como esse é um absurdo. O teto do pavilhão cedeu em fevereiro, depois de uma forte chuva aqui em Planaltina. Nesta sala, estudam pessoas com dificuldade de locomoção e deficiência intelectual. A sorte é que o local estava vazio, o que evitou uma tragédia. E quem traz o filho para estudar aqui tem medo do que pode acontecer. É muito complicado mandar um filho para a escola e saber que ele está correndo risco de vida dentro de uma escola onde deveria ter segurança. Enquanto as 5 salas de aula estão fechadas por causa do risco de tudo vir abaixo, os alunos que dependem da estrutura seguem sem aula. Para estudar aqui não tem jeito, né? Porque tudo interditado, é complicado estudar aqui. A situação não é novidade. O descaso foi mostrado pelo Banco Cidade quando a Defesa Civil interditou o local. Um laudo da própria Secretaria de Educação de 2015 já recomendava a demolição da estrutura e a reconstrução de forma definitiva. A Defensoria Pública garante que vai tomar todas as medidas cabíveis para que o problema seja resolvido. Nós vamos estudar a melhor maneira, sempre tendo em mente o fundamental direito à educação desses jovens. Agora, com o apoio do MP e da Defensoria, quem trabalha no CEF1 de Planaltina espera pela tão sonhada solução desse problema provisório de 20 anos. A gente espera, sim, que eles venham, que construam um espaço definitivo para os alunos terem um atendimento educacional especializado. É um direito deles, é previsto em lei. A Secretaria de Educação informou que as salas estão isoladas desde o dia 17 de fevereiro e só que não há qualquer previsão de reforma. A escola tem 150 alunos e o governo garante que já foram todos remanejados. Agora a gente vê essas imagens e fica pensando, né, Cláudio? A gente não vive na tal pátria educadora? Será que a gente não vive na capital do Brasil, né? 7ª, 8ª maior economia do planeta? Isso é vergonhoso, deveria envergonhar mesmo cada um dos nossos políticos e governantes. Como é que se permite que uma coisa como essas continue acontecendo? A Secretaria de Educação sempre menciona suas dificuldades financeiras, dificuldade inclusive de fazer pequenas reformas, quanto mais derrubar e construir uma escola nova. Alega a Secretaria de Educação que 93% do seu orçamento é consumido em salários e aí não sobra nada para a manutenção e construção de novas escolas. Ao Tribunal Superior Eleitoral, o empresário Marcelo Odebrecht confessou que Dilma sabia de dinheiro de Caixa 2 que alimentava a campanha que a reelegeu em 2014. O empreiteiro disse que chegou a doar 150 milhões de reais para a chapa. O tribunal apura possíveis irregularidades na campanha e agora também vai investigar como o teor dos depoimentos vazou. Os detalhes chegando ao vivo com Renata Dourado. Agora é época de investigar vazamentos, né, Renata? Boa tarde. Não é, Rodrigo? Boa tarde para você, para o Cláudio. Uma ótima sexta-feira para todos que nos acompanham. Então, nesse depoimento, Marcelo Odebrecht negou que tenha conversado com a então presidente e candidata a presidente de 2014, Dilma Rousseff, mas disse que ela sabia que ela tinha a dimensão de todo o valor que foi doado para a chapa, inclusive valores doados de forma legal e de forma ilegal, regular e irregular, Caixa 1 e Caixa 2. Também disse que na eleição de 2010, o ex-presidente Lula
Lula e o ex-ministro Antônio Palocci eram os responsáveis por negociar, por receberem aí esses valores de doação da Odebrecht. Então, esse depoimento foi prestado e faz parte de uma ação que é julgada pelo Tribunal Superior Eleitoral, uma ação do PSDB que pede a cassação da chapa Dilma Temer, alegando que aconteceram várias irregularidades, abuso de poder político, abuso de poder econômico. E aí a gente destaca que toda essa ação, ela corre em segredo de justiça, ela está em sigilo. O depoimento também, houve o vazamento de um outro depoimento, que é um ex-executivo da Odebrecht, José de Carvalho Filho, que disse que negociou pessoalmente com Eliseu Padilha, atual ministro-chefe da Casa Civil, a doação de 4 milhões de reais para o PMDB, isso também em 2014. O Tribunal Superior Eleitoral vai investigar esse vazamento a pedido dos próprios advogados da Dilma Rousseff. O próprio ministro Gilmar Mendes, a gente lembra aqui essa semana, essa troca de farpas que aconteceu entre o ministro Gilmar Mendes, que é presidente do Tribunal Superior Eleitoral, também ministro do STF, Supremo Tribunal Federal. Ele trocou farpas com o Procurador-Geral da República, dizendo que o procurador havia vazado informações, que isso não poderia acontecer. Chegou até mesmo pedir a anulação de parte desse processo aí da Lava Jato. E hoje, o próprio ministro Gilmar Mendes também falou sobre esse vazamento aí dessas testemunhas, enfim, do depoimento dessas testemunhas, e disse que isso dá a entender que o Brasil, Rodrigo, é um país de trambiques. Vamos ouvir o que o ministro Gilmar Mendes falou hoje pela manhã. Eu deploro vivamente, seriamente, e exijo que nós façamos a devida investigação nesse vazamento agora lamentavelmente ocorrido. Acho que isso fala mal das instituições. É como se o Brasil fosse um país de trambiques, de infração. Assim como nós não podemos praticar vazamento aqui, ninguém pode fazê-lo. Nem procuradores, nem juiz, nem ninguém. Do contrário, a lei diria que o processo seria público. É isso, o relator dessa ação no Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Herman Benjamin, deve entregar o relatório final na semana que vem. O próprio ministro Gilmar Mendes disse que vai colocar, assim que receber esse relatório final, vai colocar para a votação imediatamente. Todos os citados aí, Rodrigo, negam participação nessas irregularidades. Obrigado, Renata, com as informações. Mais um depoimento bombástico da Odebrecht. Olha, esse depoimento de Marcelo Odebrecht à Justiça Eleitoral, ao ministro Herman Benjamin do TSE, tem o efeito, pura nitroglicerina. É um depoimento em que ele diz coisas como, por exemplo, ele revela nesse seu depoimento que o ex-presidente Lula ainda era presidente da República quando administrava pessoalmente dinheiro de Caixa 2, dinheiro que era entregue ao PT. Era Lula quem administrava essa grana e pedia dinheiro às empresas para gastar em campanha eleitoral. Também ele revela que comprou no governo Lula, em 2009, a medida provisória 470, uma medida que instituiu um programa de parcelamento de dívidas tributárias, chamado Refis, para beneficiar diretamente a Braskem, que é a empresa química do grupo Odebrecht. Custou essa medida provisória adquirida no balcão de negócios do governo Lula, 50 milhões de reais. E esse dinheiro foi pago na campanha foi o acerto que eles fizeram, pagar na campanha de reeleição de Dilma Rousseff. Dos 150 milhões de reais que a Odebrecht disponibilizou para o PT na campanha de reeleição de Dilma, segundo Marcelo Odebrecht, 4/5 eram no Caixa 2. 4/5 de 150 milhões é 120 milhões de reais. Essas revelações de Marcelo Odebrecht, inclusive, não apenas colocam os ex-presidentes Lula e Dilma na cena do crime, da corrupção, como também fez retomar a pergunta que não se cala. Por que é que o Lula ainda não foi preso? Muitos dos presos e condenados na Lava Jato em Curitiba estão lá, atrás das grades, sendo acusados e tendo sido até condenados por crimes muito menos graves. E a seguir, terceirização pode ser rediscutida em versão mais branda no Senado, em contraposição ao projeto aprovado na Câmara esta semana. A gente explica melhor ainda nesta edição, logo depois do intervalo.